Olá a todos, eu sou o Chafir Rime Filho, sejam bem-vindos ao Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. Hoje eu chamei uma grande amiga, Paola Volgarini, formada em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, e o assunto é CX, Customer Experience, ou simplesmente experiência do cliente. Paola, seja bem-vinda ao Chá de Gestão. Obrigada, Chafi. Eu quem agradeço o convite. Uma honra e um prazer muito grande falar com você depois de tanto tempo aí. Pois é, trabalhamos juntos por vários anos, e agora alguns vários anos que a gente não se vê também, tá? Falando nisso, nós trabalhamos juntos em uma empresa de educação, mas antes você tinha passado por hotelaria. Exato. Só para a gente já começar esse link entre formação e administração, entre gestão de pessoas, entre hotelaria e entre educação, como que foi essa trajetória inicial da Paola profissional? Perfeito. Essa jornada profissional, na verdade, ela começou há exatos 20 anos, 2002, quando eu entrei na faculdade, né, de administração. Meu curso era com ênfase em hotelaria, então, naturalmente, eu acabei me inserindo aí no mercado, começando pelo mercado hoteleiro. Então, de 2002, ali por mais uns 3, 4 anos, eu fiquei imersa nesse contato direto com o cliente. Eu atuei como atendente de hospedagem em uma das grandes empresas da área hoteleira, grupos, a Rede Accor, mais precisamente no Hotel Ibis, que é de hotelaria econômica. Então isso tem um impacto direto, porque o contato é muito mais intenso, a gente passa por várias áreas também, enfim, e depois desses 3, 4 anos, fui para a área da educação. E então, atuando no grupo SEB, né, um dos maiores grupos educacionais aí do país, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas. Então, eu comecei dentro da área de eventos, passei por central de qualidade, gestão de gente, e por isso o meu MBA em gestão estratégica de pessoas, que sempre foi uma paixão muito grande, lidar com gente, né, não só com cliente externo, mas com cliente interno, marketing, e nos últimos 6 anos eu tive aí o privilégio de estar à frente da área de matrículas e relacionamento com as famílias da Escola Concept, que é do grupo, né, dentro do grupo é a escola de vanguarda, que, enfim, tem a proposta pedagógica mais inovadora aí, e foi aí que, de fato, eu fiz essa imersão na área de experiência do cliente. Acho que eu dei uma rápida resumida aí. E essa trajetória sempre com esse contato com o cliente, seja cliente externo, seja cliente interno. Na área de Exato. eventos, você tem os dois, inclusive, você tem o cliente interno e o Sim. externo. Né? Na área de educação, enfim, você sempre teve ligada a essa área e sempre foi uma apaixonada pela gestão de pessoas, pelo jeito e pelo brilho no olho também, né? Quando você fala, já dá para ver isso. Com certeza. E não dá para você separar as duas coisas, né, Chafi? Acho que quando você fala em lidar com... Primeiro que, assim, para se relacionar bem com o outro, você tem que gostar de gente, não tem como. E aí, nessa jornada, pelo menos na minha jornada, tanto fazia estar lidando com o cliente externo quanto o cliente interno, mas em algum momento da nossa jornada a gente começa a pensar, a pesar onde é que a gente gosta mais, né? Onde é que a gente quer atuar mais. E foi aí que eu fui canalizando isso mais para o cliente externo. Então, lidar com o colaborador, pensar na gestão de pessoas em si foi extremamente válido para mim, mas eu utilizei isso, hoje eu utilizo isso para entender como é que a gente pode trabalhar com pessoas em prol do atingimento do sucesso do cliente externo, né? Como é que a gente faz isso acontecer na prática? Não, perfeito, perfeito. Isso está, lógico, diretamente ligado ao convite que eu fiz para você, né, que é o tema desse bate-papo agora, que é do Customer Experience. E o CX, né, só me corrija, por favor, e já até passando uma informação. A maneira mais correta e mais utilizada hoje, ela tanto faz CX, CX, Customer Experience, experiência do cliente. A gente tem quatro nomenclaturas para a mesma coisa, evidentemente que como a maioria das coisas são sempre americanizadas ou inglesadas, a gente usa o termo mais em inglês, geralmente, como na administração, principalmente, a gente tem várias situações assim também, tá? Agora, Exato. esse tema especificamente, quando que entrou
na frente da Paola ali, que ela falou, opa, isso daqui é interessante? Ou já sempre houve e tinha uma outra nomenclatura, você já fazia sem saber que fazia, e depois passou só a canalizar por uma coisa mais, com uma abordagem mais profissional, digamos assim? Como que foi essa parte? Exato, vou de opção B. Foi bem, foi bem isso, chefe. Na verdade, não só eu, como eu acredito que a maioria das pessoas, em algum momento, se dá conta de que conceitos que surgem aí, eles só dão nome para algo que já existia, né? E então, de fato, eu sempre trabalhei, pensei em experiência do cliente, eu só não sabia que tinha um nome, algo, enfim, que merecia ser mais estudado, ou que tinha uma relação mais direta com a minha área de administração, né? Onde é que chega nisso? Então, na verdade, ele sempre existiu para mim, mas a Paola reconheceu CX, eu acho que foi mais quando, há uns 7 anos, mais ou menos, quando eu comecei a ouvir, assim, vagamente, eu já estava atuando na área de marketing, eu tinha saído de gestão de gente, a convite da diretoria de marketing, para implantar um programa de relacionamento, era esse o nome, um programa de relacionamento para várias unidades aí do grupo. Então, falava-se muito sobre relacionamento, e hoje eu vejo o que eu estava pensando era na experiência do cliente, mas ponto. Ainda não tinha essa nomenclatura. Eu vou dizer que falar sobre CX, CX, ou qualquer um desses nomes, que nada mais são do que experiência do cliente, eu acho que de uma forma muito mais imersiva, cara, de uns 3 anos para cá, eu acho que na pandemia que eu realmente mergulhei e falei, cara, tudo isso estava sempre escancarado aqui para mim, eu só não sabia que isso tinha nome, que isso estava associado a métricas, indicadores, porque acho que o principal movimento é você reconhecer que dá para você aprofundar. Então, hoje, se você vai começar assim do zero, o que é? Você vai entrar no Google, você vai se deparar com uma porção de métricas, indicadores, gráficos, dashboards e tudo mais, isso é muito legal, mas existem passos anteriores que eu, dentro do perfil que eu criei, que é o CX por aí, a mensagem que eu mais gosto de passar lá é que, primeiro você começa por essa mentalidade, né? Então, assim, a Paola reconheceu o CX, quando eu comecei a trabalhar, opa, peraí, o que é essa tal de experiência? E aí você começa a entender sobre conexão emocional, você começa a entender que experiência, o cliente sempre viveu uma experiência e ele mesmo não sabe nomear isso. Ele fala que ele gosta de uma coisa, gosta de um lugar, gosta de uma empresa, mas às vezes ele não consegue pontuar onde é que está esse gostar, ou o que é que justificou esse gostar dele. Então, é isso. CX apareceu para mim quando eu reconheci que existiam etapas anteriores e posteriores ao atendimento que eu dava, ao relacionamento em si, a parte da Paola, né? Tinham etapas anteriores e posteriores a isso. Aí que eu mergulhei mesmo e comecei a estudar mais sobre o assunto. Não, perfeito, perfeito isso que você falou, e até interessante, assim, o chá de gestão que saiu mais recente, que eu gravei com o Alexandre Fonseca, que é especialista, doutor em engenharia da produção, professor de Six Sigma, enfim, na área de estatística, principalmente, a gente estava falando sobre indicadores e a importância de você ter os dados em mãos e, principalmente, como saber utilizar esses dados. Não simplesmente ter os dados por ter os dados, mas Exato. onde aplicar, como utilizar e etc. Então, isso que você falou, dessas etapas anteriores, eu já começo a fazer alguma ligação aqui, justamente com isso. Não adianta você ter informação, você tem que voltar algumas casinhas para saber de onde saiu essa informação, como essa informação foi coletada e, principalmente, como que você vai utilizar essa informação para algum tipo de melhoria. Nesse nosso caso aqui, nesse nosso bate-papo aqui do tema de hoje, seria diretamente para o cliente, né? Para a satisfação do cliente de alguma maneira. Perfeito. Tem um outro conteúdo do chá de gestão que eu gravei também, que fala sobre a voz do cliente, a importância da gente ouvir a voz do cliente em relação à comunicação também. Então, eu faço esses 2 links, tá? Eu faço o link entre essas 2 coisas, perdão. E tem gráfico, enfim. Resumidamente, a gente tinha lá naquele conteúdo, simplesmente o fato de esse exemplo que você acabou de falar. Muitas vezes o cliente gosta de uma empresa, mas ele não sabe por quê, tá?
Eu até uso o exemplo do hotel, né, que tem a voz falada e a voz não falada do cliente. O mínimo que ele espera quando chega no hotel é ter o quarto limpo, ter lençol limpo, né, ter o quarto arrumado, é o mínimo. Ele não vai elogiar o hotel por ter oferecido ou por ter disponibilizado um quarto limpo para ele. Porém, Com se tiver certeza. uma toalha suja, ele vai reclamar. Então, a voz não falada é essa. Ele não precisa dizer que ele quer um quarto limpo, né? Porém, tem o Uhum. outro lado, que é o lado da reclamação, o lado negativo da história. Então, fazendo esse link entre você ouvir a voz do cliente, é uma pequena etapa de todo o processo que a gente está falando agora, que é do CX, correto? Correto. É até uma pergunta, mas vai me corrigindo, tá? Então, assim, Sim. essa questão de ouvir o cliente, de ouvir a voz do cliente, entender o que para aquele cliente especificamente faz diferença, porque para você faz diferença uma coisa, para mim faz diferença outra. É a diferença de preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Né? A gente pode pagar R$ 100 em um mesmo produto. Para você vai ser barato, para mim vai ser caro, porque o valor que você dá naquilo é muito maior. Então, R$ 100 é barato. Se eu não der Sim. tanto valor naquele produto, R$ 100 para mim vai ser caro. Então, é o preço e valor a diferença. Então, isso seria algumas das etapas que estão envolvidas nesse processo que você disse agora? Como calcular isso? Como a gente ter essas métricas para poder tomar qualquer tipo de ação? Seria mais ou menos nessa linha? Perfeito. Quando você fala em jornada, eu acho que não tem como falar em experiência do cliente sem mencionar a jornada. Então, quando você fala também em agregar valor, a experiência entra com tudo, exatamente nisso. Como é que você vai... Você não precisa baixar seu preço, você precisa aumentar o seu valor. E como é que você aumenta o seu valor? Gerando uma experiência diferente, uma conexão diferente, que por mais que o seu cliente não consiga distinguir onde é que ele gostou mais, o que ele gostou menos, ele simplesmente gostou, ponto. Então, assim, primeiro de tudo perceber não, reconhecer que a experiência existe. Então, vamos supor que você fala assim, não quero nem saber desse negócio de CX, tem muita coisa para me preocupar. Cara, já existe a experiência do seu cliente. A decisão está com você, se você vai estudar isso ou se você não vai estudar essa situação. E quando a gente fala em estudar, a gente está falando nesse mapeamento de jornada. Como é que a gente pode resumir este mapeamento de jornada? Por muito tempo, o que entendia-se por relacionamento com o cliente era o atendimento em si, era aquele um a um. Então a Paola está atendendo a pessoa, nossa, a Paola fez um excelente atendimento com aquela pessoa. O que adianta se a pessoa seguinte que atendeu foi péssima, ou se a pessoa anterior não entregou um básico, foi feito, não deu um sorriso sequer. Então, assim, não é só uma pessoa, não é só um único atendimento que garante uma boa experiência. E aí as etapas, elas são as seguintes, tem 5, vamos chamar de 5 aí macro processos. A experiência do cliente em si, ela começa lá atrás, quando ele ouve falar pela primeira vez sobre aquela marca. Tá? Então, começa no seu negócio, você que é microempreendedor, ou você que trabalha na linha de frente, como eu por muito tempo, eu não sou dona de um CNPJ, eu empreendi dentro de um CNPJ alheio, né? Eu estudei a experiência do cliente atuando dentro de uma empresa. E aí, que você começa a reconhecer o seguinte, poxa, ele ouviu falar pela primeira vez, onde que está acontecendo esse movimento? Será que as pessoas estão ouvindo falar sobre a minha empresa dentro de um churrasco? Como é que eu posso atingir esse público que está conversando sobre mim ali num churrasco ou num grupinho de WhatsApp? É entender que às vezes a pessoa ouve falar pela primeira vez, não necessariamente ela está comprando, mas ela já está armazenando ali uma conexão com você, já está começando a experiência dela. Sei lá, uma coisa que me vem aqui rápida à cabeça, imagina o seguinte, a pessoa nem grávida está e ouve falar muito bem de uma loja de artigos infantis ou para bebê, ela guardou aquilo, ouviu falar bem, fica com aquilo em mente. Ela vai para uma segunda etapa depois, que é a etapa de consideração, que aí ela pode falar, agora eu estou grávida, qual que é aquela empresa mesmo que eu ouvi falar daquela vez, tal? Então, ela está vivendo a etapa de consideração, que geralmente é a etapa em que ela vai buscar mais fontes de referência, ela pesquisa, ela entra em contato com você, e aí você, empresa, enquanto você está analisando esse pensamento do seu cliente, você tem que ver o que você pode fazer a respeito. Então, se é a etapa que seu cliente está pesquisando, você está fornecendo as informações que ele precisa, seus canais de comunicação estão ok, as pessoas que estão ali na linha de
diferente, conseguem responder rapidamente quando ela está considerando aquela compra, beleza? Então, é sempre assim, a jornada, ela vai avaliar o que o cliente está pensando, considerando, a etapa dele, e a etapa, o que a empresa pode fazer diante desse momento que ele está vivendo. A terceira etapa é a compra em si, a compra ou a venda, né? E aí é quando ele está concretizando ali. E aí entra também user experience, né? Experiência do usuário, se o botão de compra está ok, para quem é do virtual, ou se o atendimento em si, se a entrega do produto está dentro do combinado, se tem várias coisas, a gente não está aqui para descrever. Entra aquela questão de mapa de calor, por exemplo, no site, como você falou, né, para compras online, onde que as pessoas utilizam mais, para onde que o cursor vai mais, para o lado esquerdo, para o lado direito, se está funcional o meu site, se eu tenho que ter várias etapas, se o botão de compra não está muito escondido, se o botão de compra não tem algo ali do lado que possa confundir em relação a cores, tudo isso entra nessa etapa que você está falando, é isso? Não só nessa etapa. Então, vamos só recapitular uma coisa. Se formos falar conceitualmente, né, a user experience, ele faz parte de tudo, que a experiência do usuário em si, ela vai avaliar muito isso, geralmente está associada mais à parte tecnológica. Então, desde da consideração, ela já está pesquisando, ela clicou para ver se tem perguntas frequentes, se as dúvidas estão ali. Então, não é só na etapa da compra, já começa muito antes disso e muito depois. Então, quando eu falo em jornada, eu estou simplificando essas 5 etapas, mas se você trouxer para um blueprint, por exemplo, que é uma outra ferramenta que detalha ainda mais essa jornada, cara, você faz um mapa enorme, procura na internet, assim, entra aí, você que tem curiosidade em ver o da Starbucks, tem, sei lá, mais de 53 pontos de contato mapeados e que aquilo se desdobram em várias camadas, cada área, o que faz cada um. Então, assim, ela é um ponto inicial para que você dê tenha uma visão geral da situação, e aí depois você vai a fundo e identificando. E uma dessas coisas é avaliar a experiência do usuário, que aí você entra bem no detalhezinho do detalhezinho, né? Então, depois de comprar, aí vem uma quarta etapa, que é a etapa de utilização em si, o pós-venda, né? Assim, o cara comprou, você não pode mostrar para ele que simplesmente dinheiro no seu bolso, esquece, já fez sua parte. Não, é agora que você tem a chance de fidelizar e mostrar para ele que o que você está preocupado com a utilização do produto, do serviço, é querer saber se está tudo ok, se está tudo bem, é dar uma sequência nisso, mesmo que a grana já tenha entrado para você. E aí, por último, essa quinta etapa é a etapa que consolida essa percepção. É quando ele para pensar assim, gostei, não gostei, sou fiel ou não sou fiel a essa marca. E aí a chance dele te indicar é muito maior. E aí você volta para esse looping aí, começa a etapa, aí esse cliente divulgou você, indicou você, essa outra pessoa volta lá para o comecinho. Então, assim, mapear a jornada, começa pelo simples, começa pelo básico, identifica como que isso acontece dentro da sua área de negócio, sua área de atuação, depois você destrincha tudo isso. Você colocou esse macro, né, dessas 5 etapas macro agora, de uma maneira, evidentemente, muito resumida, senão a gente teria que ter 8 horas de gravação aqui para poder explicar tudo isso. Mas já fez muito sentido, já clareou bastante, pelo menos para mim aqui, já clareou bastante a diferença entre elas e a interligação entre essas etapas, tá? Vou fazer uma provocaçãozinha agora com você, nada pessoal, não me leva a mal. Quando a gente vê, eu tenho, talvez até pela idade, a gente vai ficando um pouco mais ranzinza, conforme vai ficando mais velho, eu já vi em algumas situações, não nessa especificamente de CX, tá? Mas eu já vi em algumas situações, por exemplo, um curso que eu fiz há, acho que 2 ou 3 anos, se eu não me engano, sobre consultoria, o assunto era consultoria também, que estava na minha área, evidentemente, e aí, de repente, o rapaz estava ministrando lá, disse que ele tinha criado um novo conceito. E ele apresentou esse novo conceito, não vou, para ser muito honesto com você, não vou lembrar agora qual que era a sigla, mas era uma sigla com 6 letras, tá? Eu não vou lembrar, até para você ver que não fez tanta diferença assim. A hora que ele começou a explicar essa sigla, o significado de cada um, daquele novo conceito que a empresa dele tinha criado, etc., nada mais era do que o ciclo PDCA com 2 coisas a mais. Então, ele pegou o ciclo PDCA,
colocou duas coisas a mais, mudou o nome, né? O PDCA, para quem não está familiarizado, não conhece, a base, né, para toda a melhoria contínua, todo o trabalho de melhoria contínua, né? Inclusive, quem tiver essa curiosidade, tem um programa, um chá de gestão também gravado sobre isso, que é sobre ferramentas da qualidade. Um dos pontos que eu explico ali é sobre o PDCA. Então, só retomando, o que ele fez? Ele pegou o ciclo PDCA, mudou a sigla, mudou um pouquinho e falou que tinha criado um novo conceito. Esse é o tipo de coisa que, para mim, por isso que eu brinquei com você, conforme a idade a gente vai ficando um pouco mais ranzinza, para mim acaba me incomodando, porque a impressão que me dá é que tem gente querendo enganar todo mundo, tá? Não necessariamente, nesse caso específico que eu estou falando, foi algo pensado, foi algo para lesar alguém, não é isso, tá? Se eu estou falando o quê? Conceitualmente, olha, inventei um novo conceito. Não, não inventou. Você pegou o que já existia, mudou o nome e está falando que mudou, que criou algo novo. No caso do CX, a hora que eu ouço você explicando essas 5 etapas, a impressão que eu tenho é um novo conceito, é um nome que a gente não tinha antes, porém, eram coisas que já existiam, faltou alguém pegar e montar esse quebra-cabeça. É mais ou menos isso? Não, é só isso. É exatamente isso. Porque a experiência, ela sempre existiu. Vou falar isso assim. Sim, sim. Várias vezes ela sempre existiu. Só que eu também, assim como você teve esse clareamento, assim, foi a mesma sensação de clareza que eu tive quando eu ouvi. Eu falei, cara, é isso. Eu sempre, porque eu sempre me preocupei com o que acontecia antes e depois do meu atendimento, mas para mim eu estava simplesmente sendo legal com o meu colega, de falar, não esquece de fazer isso, ou me preocupando quando eu ia passar o bastão para uma outra pessoa. Então, assim, sempre existiu. E foi dado um nome para isso, e que para mim fez muito sentido, Sim, né? sim, exato, Como para exato. você tá fazendo agora. E é uma coisa simples. Eu concordo com você que assim, a gente está meio que saturado dessas coisas de reinvenção de conceito. Eu sou a pessoa que menos quero reinventar a roda, é simplesmente, muito pelo contrário, eu quero tornar mais simples o que já existe. Então, a mensagem que eu sempre gosto de passar é que, porque se você for pesquisar muito, Chafi, você vai ver nomenclaturas assim, você vai escutar muita coisa que é, no fundo, a mesma coisa, mas com 5, 6 nomes dentro de CX ainda, que já tem 4, né? Como você começou muito bem explicando. Então, assim, se a gente puder começar do beabá, né, entendendo que, primeiro, que relacionamento com o cliente já começa há mais de 10 mil anos. Então, desde o escambo existia relacionamento com o cliente. Né? O que aconteceu é que a gente passou por uma era do produto. Então, o foco era produto, produto, produto. Pouco importa quem vai comprar, porque eu vou ter essa demanda. Pouca oferta, muita demanda. Pouco importa o que pensam ou deixam de pensar. Não deixa de ser um Depois passamos... relacionamento. Bem Oi? ou mal, não deixa de ser um relacionamento com o cliente. Não Bem ou deixa de mal ser, já feito, existia, mal exato. feito, mas é Só um que por que relacionamento. eu vou estudar mapeamento de jornada, sendo que eu vou botar esse carro ali para vender e vai ter trocentos interessados na compra dele? Então, assim, não era o momento, não sentiu-se a necessidade. Eu acho que o grande X da questão é que, ultimamente, nós sentimos a necessidade de estudar melhor como é que existe essa tal conexão, né, emocional entre o cliente e uma marca. Depois dessa era do produto, passou-se para a era do cliente. Ainda assim, era diferente do que a gente vive hoje, porque é a época de 1990 ali, Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, começaram a se preocupar, porque começaram a surgir mais empresas concorrentes, mais indústrias, clientes começaram a, não vou nessa, vou na outra, aí as empresas falaram, putz, o que eu preciso fazer? Preciso agradar, vou fazer um brindezinho aqui para ele, vou fazer um negocinho ali só, mas o foco ainda era empresa, era egoísta, era uma coisa mais fake, sabe? Eu vou fazer isso porque eu quero ele para mim e eu quero que ele não me enche o saco num Procon, por exemplo. Então, ainda o foco não era no cliente, tá? Perdão, pode falar. Não, é que você falou, dava um brindezinho aqui, outro ali. Muita gente também pode confundir ou até achar que esses brindezinhos, uma degustação, fazer um test drive, esse tipo de coisa é uma experiência do cliente, tá? De repente tem empresas anunciando, olha, venha fazer uma experiência conosco, e a hora que chega lá, essa experiência, entre aspas,
nada mais é do que um brindezinho, um test drive, uma degustação, entender um pouco mais do que o cliente quer e para por aí. Não necessariamente tem todas essas etapas que você está falando, né? Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você utilizar de instrumentos de marketing para divulgação e outra é utilizar ferramentas técnicas para que uma das etapas, que pode ser essa degustação, esse test drive, sirva de referência para toda essa jornada que a gente estava falando até agora. Exato. Muito importante você ter aberto esse parênteses, porque o que você está falando é comum. Virou moda falar em experiência. Tudo é experiência. A gente fala experiência sem saber do que está falando. Mas experiência é porque ela mexe com os sentidos. Então, assim, essa degustação, esse test drive, ele não deixa de ser uma experiência que aquela pessoa está vendo, mas o conceito de Customer Experience, ele é mais amplo. Então, quando a gente vai falar de gestão, CX analisa a experiência de um jeito mais aprofundado. Mas também não é errado falar que, eu estou vivendo uma experiência aqui. Só que isso, para mim, se resume em ação de marketing, em ação muito pontual, não está estudando a jornada, são coisas diferentes, mas eu não posso dizer que essa açãozinha aí de test drive, de degustação, não vai, de alguma forma, impactar, porque se ele está na etapa de consideração, às vezes esse test drive que ele fez, tô pensando em comprar um perfume, tô passando pelo shopping, me aparece num quiosque uma pessoa falando, tá aqui, é só uma espirradinha. Ela não sabe que eu estou na etapa de consideração, mas talvez aquilo vai ser fundamental para eu falar, gostei, porque foi o primeiro que me deixou sentir essa fragrância e tal, e aí, ok, vou comprar. Então, ela aproveitou-se de uma oportunidade, de uma janela ali, e trouxe uma pequena experiência para aquele cliente. Mas se ela não fizer mais nada a respeito, se ela não mantiver contato com ele, se ela não souber, se ela não tiver nenhuma métrica para analisar se aquele cliente voltou a comprar com ela, não voltou, se você não manteve um relacionamento, se você não criou uma régua de comunicação com aquela pessoa dali em diante, o que você fez? Você só vendeu. Aquilo ali foi uma abordagem, não foi uma experiência. Isso me lembra a questão da tentativa e erro, né? Do problema da tentativa e erro é que quando você acerta, você não sabe o que você fez para ter acertado. Que é isso daí. Nesse exemplo que você deu da vendedora, ela estava tirando para todo lado, ela estava oferecendo lá, borrifando o perfume no papelzinho para todo mundo. Deu certo de ela vender para você, porque você já estava com essa ideia em mente. Ou seja, ela não sabe o porquê que você comprou. Você não comprou só porque ela foi lá e borrifou o perfume no papelzinho. Então, houve toda essa jornada com o cliente antes, só que a vendedora não sabia. Né? Então, para ela, o que importa, nesses exemplos que a gente está falando, é só vender. Tá? Não tem nada a ver com a experiência do cliente. Porém, faz parte da tentativa e erro. Ela vai tentando, vai tentando, vai tentando. Ok, mas por que a Paola comprou aquele perfume? Não sei, ela estava passando aqui na frente, quis comprar, comprou, beleza, show de bola. Não, só que faltou todo esse... Vai faltar, na verdade, nesse caso, toda as etapas anteriores. Chafi, perfeita a analogia que você fez, e assim, usando esse exemplo ainda do quiosque de perfume, que me veio aqui à cabeça, para pensar qual que é a grande diferença entre empresas que valorizam CX e empresas que não valorizam. Essa pessoa que saiu fazendo isso à torta direita, vai que cola, vai dar certo, ok, só que essa pessoa pode nunca mais comprar com ela. Exato. Agora, vamos supor... Quem tem essa mentalidade com foco genuíno, assim, centrado no cliente mesmo, qual que é a diferença dela em relação a essa outra que saiu atirando para tudo quanto é lado, esperou dar o horário dela e foi embora? A pessoa que tem a profissional, né, da área de CX, e pode ser qualquer um, tá? Não precisa ter graduação para se considerar um profissional de CX, não. Você simplesmente precisa entender que se essa pessoa, se essa tal de Paola passou por aqui hoje, conseguir vender para ela, deixa eu pegar o contato dela direitinho, deixa eu observar o que ela falou para mim, se ela falou que ela gosta, sei lá, de fragrância amadeirada, ok, então quando surgir uma nova linha desse perfume, desse tipo de aroma, eu vou entrar em contato com ela e beleza. Aí a Paola, nessa conversa com ela, comentou que ela tem uma filha. Nossa, se eu tiver uma linha infantil, tá aqui, ó, quero anotar e falar... Tô falando em anotar, porque eu não tô nem falando de CRM robusto, de grandes sistemas, eu tô falando que qualquer um pode fazer isso. É o básico mesmo, né? É o básico, mas isso tem que estar ali na hora do tete a tete para você poder
que seja, eu sempre falo isso, que seja num papel de pão, mas você tem que ter o hábito de anotar todas essas percepções, porque é isso que vai fidelizar essa tal de Paola que passou por ali, que por acaso comprou, mas eu quero fazer com que ela compre mais de mim. Eu não preciso fazer com que os 100 que passaram por mim, os 100 comprem. Se 50 passarem, comprarem e continuarem comprando para sempre, tá ótimo. O que eu tenho que fazer é essa pessoa voltar. O que eu tenho que é me esforçar cada vez menos. É muito chato você ter que ficar tirando o dia inteiro, assim, no seu turno de trabalho, tá tirando, você tá sempre, que é o que a maioria das empresas sente, tá sempre patinando. Pega poucos, mas daqueles poucos tem que transformar em mais vendas, tornar vendas mais recorrentes. Recorrência, exatamente, criar recorrência, isso que eu ia falar. Modelo de assinatura. Perfeito, perfeito. Agora, Né? Paola, em relação a isso tudo que a gente conversou agora, tá? Todas essas etapas, tudo que o cliente... Na verdade, essa é a pergunta. O que o cliente pode esperar de diferente? Eu não sei se essa pergunta vai ser muito capciosa ou não, mas o que o cliente pode esperar de diferente após essas etapas sendo cumpridas pela empresa que quer realmente ter se aprofundar mais no CX. Na minha visão, aquilo que a gente falou agora há pouco, que foi em relação à diferença entre preço e valor, é a principal coisa, ele enxergar mais valor naquilo que ele está adquirindo, tá? Além disso, teria outras coisas que o cliente pode sentir, pode ter de ganho, ou, com o perdão do trocadilho, uma experiência do cliente diferente? Perfeito. Chafi, na verdade, o cliente ele não é bobo, ele sente, ele entende quando a empresa tem um foco assim genuíno. Eu gosto de usar muito essa palavra porque assim, se você for perguntar para todas as empresas, 90% vai dizer que se preocupa com o cliente. Não, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de foco assim genuíno, de cuidado verdadeiro, de escutar uma reclamação e receber isso como uma consultoria. Então o cliente sente, ele sabe, e com a oferta que a gente tem aí no mercado, ele vai trocar facilmente e talvez ele também não vai saber explicar por quê. Ele não sabe explicar quando ele gosta, ele também às vezes não sabe explicar porque ele não gosta. Então, o que a empresa pode fazer a respeito aí não é só após as etapas, é durante todas essas etapas, como é que ela demonstra? Ela demonstra sendo transparente, ela demonstra sendo coerente com o que ela fala, ela reconhece quando ela erra, ela não tem problema com errar, com reconhecer o erro. Aliás, o cliente, ele tolera o erro, o que ele não tolera é quando não fazem nada a respeito daquele erro. Quando a empresa erra de alguma forma, não cumpre algum prazo, mas, poxa vida, olha, me desculpe, nós nos equivocamos e aqui está isso, e aí reverte a situação, às vezes a fidelização desse cliente é até muito maior do que se tivesse, às vezes, acertado de primeira, porque é nesse momento que ela verifica se a empresa é humana, não é, se ela está lidando com pessoas que têm respeito pela relação. E aí, é só a gente olhar talvez para as grandes referências, Chafi, por mais que as que eu vou citar aqui agora são enormes, a vantagem das pequenininhas é justamente o fato delas serem pequenininhas, porque elas podem começar, um barquinho é muito mais fácil mudar de rumo do que um grande navio, um transatlântico. Exato. Então, o fato delas, de a gente saber que existem empresas que se destacam por meio da experiência do cliente, como Disney, que tem uma gestão de detalhes impecável, Nubank, Zappos, você já ouviu falar na Zappos? Conhece? Já. Uhum. A Zappos ela é uma empresa que simplesmente se diz, ela diz que ela é uma empresa de relacionamento com o cliente que por acaso vende calçado. Você quer um melhor posicionamento do que esse? Então, assim, o que a empresa pode fazer para perceber? Ela primeiro ter essa mentalidade, e essa mentalidade ela vai do dono à linha de frente e vice-versa, porque isso é uma questão extremamente polêmica, porque quanto mais você pesquisa, mais você escuta pessoas falando que se o CEO da empresa, se o dono da empresa não tiver essa mentalidade, não tem como, é impossível. Cara, se a gente pensar que tudo isso está dependendo só da cabeça do dono, a gente joga a toalha para todas as empresas do Brasil que às vezes tem um dono que não se atentou a isso, ou que é mais, enfim, que não é tão atualizado e assim por diante. Então, assim,
Pode começar lá de cima, mas pode começar lá de baixo. E é aí que entra o X da questão. Todo mundo, pessoas físicas, podem começar a colocar essa mentalidade de se preocupar com o cliente. Então, se eu estou na linha de frente e eu mostro para o meu cliente como que eu me preocupo com ele, ouvindo, me preocupando, e assim, qualquer detalhe que ele fala, como que eu posso mostrar para ele que eu prestei atenção? Deixa passar um tempo ali. Essa seria a pergunta que eu ia te fazer agora. Como que então já manda, que eu já você deu emendo. esses exemplos das empresas grandes, né? Mas como que a empresa pequena, ela pode começar a fazer isso? Muitas vezes, como nós já dissemos aqui, ela já faz, até mesmo inconsciente, né? Não sabe colocar as caixinhas, cada uma no seu lugar, mas ela já faz de alguma maneira. Mas como que ela pode conscientemente começar a fazer isso? Aquelas dicas que você deu, né? Naquele exemplo da loja de perfumes, né? Anotar qual que é a fragrância que a cliente gosta, se ela tem filhos, se ela não tem filhos. Esse tipo de coisa já é um início para a empresa começar um processo de CX mais robusto. Mas além desse início, além dessa dica, qual outra coisa que poderia ser feito no início para começar mesmo a ganhar corpo essa metodologia? Perfeito. Chafi, são dois mundos, não vou dizer que são diferentes, mas são dois mundos que as dicas seriam um pouquinho diferentes para cada um. Eu estou falando do mundo dono da empresa, porque ele vai ter quais os primeiros passos que ele tem que dar? Ele vai ter que trabalhar com cultura. Então, ele é o cara, então se eu tiver que falar com o dono da empresa, de uma pequena empresa, por exemplo, esse processo todo começa na contratação. Que tipo de gente você quer trabalhando com você? Que tipo de gente você quer lidando com o cliente? E aí, de novo, pesquise em grandes empresas. Disney tem um processo seletivo muito bacana, a Zappos nem se fala, a Zappos faz todo um processo seletivo e no final dele ainda oferece $2.000 e fala, você quer mesmo continuar? Se o cara passou por tudo isso e ainda assim ele não tem fit com a cultura, ele sai por causa desses R$2.000. E até o Tony Hsieh, quando foi questionado sobre isso, ele falou, sai muito mais barato para mim, eu não sou doido não, sai mais barato fazer isso agora do que perder tudo isso que eu construí. Então, dono, você, além de ter essa primeira mentalidade de valorizar feedbacks positivos e negativos, reconhecer que a opinião do cliente é importante sim, não significa que você vai fazer tudo o que ele quer, significa que você vai entender como é que ele percebe a sua marca, a sua empresa, e a partir daí você vai traçar estratégias para poder agradá-lo, para poder entregar o que ele espera, fazer o básico bem feito, mas você vai precisar saber com quem você está colocando no seu barco. Agora, se a empresa já começou, já está andando, você vai gastar um tempinho a mais com essa cultura, mostrar que você se preocupa, que você é o exemplo, que você está querendo deixar o seu legado. Minha sugestão para você, estude um pouco mais sobre a história de Walt Disney. O cara já não está mais aí, mas é uma grande referência, é um ícone que até hoje tem várias histórias, inclusive, que o legado dele é muito presente, é muito forte, porque ele era o exemplo. Então, você tem a postura de querer ser exemplo, querer ser um modelo. Se eu estou falando com quem é da linha de frente, o que você vai fazer? Tem muita coisa que você pode fazer. Às vezes, não vai ser chegando direto lá na porta do dono da empresa e falando, olha, eu tenho um assunto super legal para falar com você. Então, eu ouvi falar sobre CX, olha que chique. Vou falar sobre Customer Experience, que isso é muito legal para o negócio. Não é assim que você vai chegar chegando. Você vai ter que, muitas vezes, utilizar-se dessa forma aí de anotar as percepções, de transformar percepções em dados. E essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Para você mostrar, você não tem que mostrar só que é bonitinho agradar cliente. Você tem que mostrar que esse dono da empresa, ele vai... Oi? Tem que demonstrar que traz resultado. Que traz resultado, a não ser que você seja de uma instituição filantrópica, todas as demais estarão buscando um resultado positivo, financeiro positivo, é a saúde financeira da empresa que está em jogo. Então, começa analisando... Vamos lá, você percebeu que todas as terças-feiras está formando mais fila naquele horário que você está vendo uma oportunidade naquilo. Não vai lá logo bater na porta e contar isso para ele. Analisa na próxima terça, analise essa hipótese na outra terça, dali um mês você vê se era só uma percepção sua ou se fez sentido, e aí se sim,
que será que está acontecendo? Por que essas pessoas estão vindo nesse dia e nesse horário? Será que Algo está rolando sazonal, alguma coisa? né? Se pode ser sazonal ou se é uma tendência, enfim, algo nesse Se é sentido. uma tendência, exato. Então, assim, tudo que você acha, a diferença é chegar para ele e falar assim, o cliente aqui reclamou que a cadeira aqui da sala de espera está desconfortável. O dono da empresa, com tanto de coisa para pensar, ele vai falar assim, ok. Mas se eu começo a falar, olha, um cliente me trouxe esse feedback, vou anotar, 2, 3, 20 de 40 que vieram naquela semana, falaram que a cadeira, sei lá, tá desconfortável e que por causa disso eles vão evitar trazer uma outra pessoa que é idosa, às vezes um pai num consultório médico, por exemplo, e que isso vai ter impacto no retorno ou não dele aqui. Poxa, chega com esse dado e apresenta. No mínimo, você vai trazer o assunto para a pauta. No mínimo, você vai mostrar a importância que é você ouvir o feedback do cliente. E aí, se você consegue convencê-lo disso por meio de números, o impacto que isso tem, você certamente começa a ganhar notoriedade ali dentro. E aí, aos pouquinhos, então, são movimentos assim, tem de cima para baixo, de baixo para cima, mas ambos vão querer chegar no mesmo intuito, que é todo mundo falando a mesma língua. Aí o cliente vai perceber que todo mundo que está ali tem a mesma mentalidade, é voltado realmente para o cliente, para o relacionamento humano, para o ser humano em si, né? Que aquilo extrapolar uma relação, uma transação comercial. A pessoa às vezes está falando que já aconteceu isso comigo, por exemplo, só um parênteses que eu lembrei aqui agora. Às vezes, trabalhando em escola por muito tempo, tiveram vários casos, não foi só um não, e que me marcaram que eu virei amiga de pessoas que eu nem conheço, né, assim, que às vezes não viraram nem cliente, mas que eu no momento não pude fechar a matrícula, porque eu trabalhei numa escola de ticket médio altíssimo, mas numa conversa a pessoa falou que a filha ia passar por uma situação, uma cirurgia muito delicada. Acabou que a cada, sei lá, 6 meses eu tinha vontade de ligar para ela para saber como é que estava a filha dela, que era uma cirurgia séria, e ela falava, eu não acredito que você se lembrou de mim, mas eu lembrei de verdade, e assim, eu anotei e fiz questão. Ela falou, Paola, eu ainda não consigo colocar nessa escola, mas eu fico extremamente, eu fazia de coração, mas ela entendeu, eu represento a empresa, né, querendo ou não, ela começou a falar, olha, eu não estou indo para aí, mas 5 pessoas já foram para aí, porque eu falei de vocês para eles. Então, assim, toma uma proporção inimaginável, seja ela positiva ou negativa, Ou também tem negativa tantos casos também. negativos. Né? Você agora, nesse exemplo, inclusive, você já até respondeu a minha próxima pergunta, se teria algum exemplo mais concreto e mais pessoal, que foi exatamente esse que você deu agora, Não né? sabia. Esse é um deles. Esse é um deles. Se tiver algum outro caso ou causos interessantes, curiosos, engraçados, enfim, que envolva esse CX, ou como você disse agora, que deu certo, ou mesmo que não tenha dado certo, olha, fizemos isso e foi um tiro no pé, tá? Que você lembre que você possa nos passar, evidentemente, não colocando o nome de empresas, caso seja algo que fique meio estranho, tá? Porque até para que a gente consiga linkar com mais facilidade, igual esse exemplo que você acabou de dar, que você ligava depois de 6 meses, independente da pessoa comprar o produto ou o serviço com você ou não, ela passou a indicar naturalmente aquilo que você estava oferecendo, não é? Sim. Jafi, onde estou aqui pensando, assim, tem exemplos que, lógico, eu vivi, né? Um que me veio à cabeça, porque aí depois tem inúmeros casapos Disney, assim, Sim, brotam sim. exemplos na minha cabeça. Mas um exemplo que também aconteceu na minha equipe, a gente tinha conversado a respeito de CX, a gente tinha falado sobre momentos mágicos. Momentos mágicos é o nome que a Disney usa para momentos de encantamento, para histórias encantadoras, né? E aí, falando sobre isso, coincidiu de no dia seguinte, uma das pessoas da minha equipe a Fabi, se deparou com uma oportunidade, e olha que bacana o que ela fez. A escola, em meio à pandemia, tinha enviado, com a melhor das intenções, era um dia culinário, né, fazer uma receita, e um dos ingredientes que tinham colocado era folha de arroz. Você sabe o que é folha de arroz?
Beleza, é um prato, não, um ingrediente aí asiático, que Não enroladinho, conheço. transparente ali, eu não tenho hábito de... Oi? Não conheço, não conheço. Não, ele faz wrapzinho, enfim, eu também não tenho hábito de comprar, e aí que tá o X da questão, não é algo que todo mundo tem na despensa. Só que na hora, enfim, não teve a intenção, mas aconteceu, e aí uma mãe que não estava em casa, estava viajando, deixou os filhos em casa, e falou, como é que vocês fazem isso? Eu tô longe de casa, agora meu filho tá me ligando que tinha que ter folha de arroz em casa, blá, 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 blá. E aí, o que que ela fez? Ela falou, Paula, eu não pensei duas vezes. Eu dei um jeito, eu mandei comprar ali no Mercadão, estava aberto, eu procurei saber onde tinha, mandei comprar, entreguei na casa dela. Isso tudo durou, assim, 30 minutos. Essa mãe ligou, arrepio, essa mãe ligou e falou, eu não tô acreditando no que aconteceu. E assim, ela estava por situação financeira mais apertada, pandemia, poderia ter sido assim a gota d'água. E aí você perder um cliente numa escola ou em qualquer outra empresa que tem conta recorrente, mesmo na Netflix, modelo de assinatura, Exato, né? exato. Você não perde a receita daquele mês, você perde todas as Exatamente. outras até o ciclo final do cliente. E aí ela falou, vocês me surpreenderam de uma forma absurda. Eu, assim, e eu tenho certeza que ela contou essa história para outras pessoas. Eu, nossa, feliz da vida, porque eu falei, era isso, era sobre isso que a gente estava falando ontem, e ela captou perfeitamente a mensagem e reverteu uma situação, porque foi um erro, querendo ou não, na percepção do cliente aquilo tinha sido inadmissível, e a gente simplesmente reconquistou um cliente que continua com a gente. Então, assim, isso foi um exemplo muito pequenininho, mas que estava ali incutido em quem está na linha de frente, porque não era, eu falo linha de frente, porque às vezes não dá tempo numa situação dessa de ligar e falar, posso fazer isso? Não posso fazer Já aquilo? tem que tomar decisão na hora. Tem que tomar decisão. E aí o papel do dono é dar mais autonomia para que a linha de frente faça isso. Essa folha de arroz custou R$ 22 entre entrega e compra do negócio. E eu falei, nossa, mas a gente não tinha orçamento de nada. Mas eu fiz porque eu achei que era o certo a se fazer. Então, assim, Perfeito. colocar isso em prática é o que todo mundo deveria fazer. Zappos tem milhares, tem uma que a mais famosa delas é a história da pizza. Você conhece essa, chefinho? Não, não. O próprio o Tony Hsieh contava essa história porque ele contrata pessoas, contratava, infelizmente já faleceu, mas ele contratava pessoas que gostavam de pessoas, de se relacionar com o outro. Pouco importava especialização e tudo mais. Bom, numa dessas, ele sempre virou motivo de piada entre os amigos. Ah, então lá eles sabem, eles fazem tudo é em prol do cliente, não importa, tal, tal, tal. E eles estavam uma vez numa feira mundial aí de calçados, acabou ali a feira, foram ele e os amigos, que era o pessoal da Skechers, foram para o hotel, lá tinha acabado o serviço de quarto. E aí um deles brincou e falou, bora ligar lá nas apps? Não são os seus funcionários que fazem tudo pelo cliente, quero só ver se eles vão fazer isso, virou. E ele mesmo conta que ele falou, fiquei aflito, porque colocaram no Viva Voz, eu não sabia o que ia virar, eu falo tanto isso, mas não sabia. Pois ligaram, era passado já de meia-noite, ligaram e falaram, eu queria pedir uma pizza. E aí a pessoa falou, olha, o senhor sabe que o senhor ligou na Zapo, certo? Eu sei, mas será que você pode me ajudar? E aí ele falou que foram os 2 minutos mais longos da vida dele. A pessoa voltou, falou, olha, só um minuto que eu vou te passar uma relação das pizzarias que ficam abertas após a meia-noite e que fazem serviço de delivery. E entregaram isso. E ele fala que ele morria de receio de contar essa história para os outros, porque ele não queria que as pessoas ligassem fazendo isso, pedindo pizza. Vai virar febre Mas, todo olha, mundo ligar pedindo pizza. era o receio. Mas você tem noção do quanto essa história viralizou? Sim. O quanto isso já mostrou por um simples exemplo, porque a Zappos nem investe em orçamentos altíssimos de marketing, eles trabalham as histórias, eles têm certeza que são as histórias quem fazem o principal marketing, a da pizza e inúmeras outras de pessoas que atendem ali no call center e batem papo até de 10 horas, como teve um case assim, porque eles estão ali para fazer o que for possível para deixar um cliente encantado e feliz. Então, assim, ela, Disney e várias outras fizeram isso. Essas são histórias positivas. Dá tempo de eu contar uma negativa? Claro, claro. Manda bala. Ó, essa também é famosa, mas é por conta das redes sociais. Acho que foi em 2008 isso, o caso da United e do violão.
Lembra dessa? Não lembro, mas pode contar, vamos lá. Foi uma história antiga, mas que ela acho que ilustra bem também o impacto negativo que uma má experiência pode ter. O músico, o nome dele é David Carroll, e ele fez uma conexão ali, Canadá, ele fez nos Estados Unidos, indo para o Canadá, enfim, United Airlines foi jogar o violão, ele viu isso da janela, jogaram o violão dele, quebrou. E aí ele foi pedir um ressarcimento, tal, negaram. O preço do violão O valor é muito mais alto, né? exato, você vai entender já qual que foi o valor, qual foi a continha. Mas $1.200 custava esse violão na época. Eles se negaram, não reconheceram o erro, beleza. O que ele fez? Fez uma paródia engraçadíssima, tá no YouTube, mais de 20 milhões de acessos, contando essa experiência. Ele conta, por meio da música, a experiência negativa que ele teve, engraçada e tal. O que aconteceu com isso? As ações da United caíram, perderam cerca de $600 mil com isso. Nossa. Na época. O cara alavancou a carreira de músico dele. Ganhou muito mais do que os 1.200 ganhou muito mais do que os 1.200 que era o preço do violão na época. Muito mais, e assim, para a United reconstruir a imagem dela foi um tempinho, né? Lógico que ela ia conseguir isso, mas olha como os números ou os dados de uma experiência são afetados quando a gente está falando agora de redes sociais, né? Então, impactos positivos, negativos, tudo viraliza. Então, a gente tem que querer que o cliente conte uma história a nosso respeito e, preferencialmente, que essa história seja positiva, porque todo o trabalho pode ir por água abaixo, né? Não, sem dúvida. Infelizmente, a gente já está com o nosso tempo um pouco estourado, e você pode ter certeza que se deixasse a gente ia por muito mais tempo aqui. Conhecendo você e você me conhecendo, a gente ia ficar conversando um tempão. Facilmente. Eu queria pedir duas coisas para você. Eu sei que você já deu várias dicas de como começar, o que fazer, o que anotar e etc e tal. Eu sei que não existe pulo do gato, mas se tem alguma outra dica, entre aspas, de ouro, que quem quer começar agora possa fazer, essa é a primeira coisa que eu vou te pedir. E a segunda coisa, como que encontramos a Paola, para contratar a Paola, para entender mais sobre o CX, enfim, qualquer tipo de informação em relação a isso. Eu sei que você tem a divulgação do seu trabalho também, enfim, nas redes sociais. Então, vou te pedir essas duas coisas. Beleza, Chafi, eu fui soltando várias diquinhas dessas aí Sim. de ouro, mas o primeiro passo é reconhecer que você é um agente de mudança. Então, assim, você não precisa ser dono, não acredite nisso, você não precisa ser dono para implantar, para começar o movimento de implantação de uma cultura de CX. Então, comece estudando mais a respeito, comece fazendo como se a empresa fosse sua mesmo, mapeie essa jornada, comece a transformar percepções em dados e comece já a registrar os momentos mágicos que você já proporcionou e de outras pessoas que estão próximas a você, porque você pode engajá-las também, e aí começa o movimento mais a fundo. Então, assim, talvez uma diquinha é essa, porque essas outras eu já havia comentado, assim, registre mais os momentos mágicos. Isso vai ser tão, tem um poder tão grande na hora de você iniciar essa cultura, de você perceber que vocês já fazem isso, e o tanto que é legal essas histórias que o cliente agradece, e indica e fideliza, registre isso, tá? Onde as pessoas me encontram, poxa, o CX por aí é o principal canal de comunicação. Gostaria muito de estar em outras redes sociais, mas falta de tempo ainda não me permite. Mas @CX por aí. A ideia lá é justamente dar ideias simples, dicas, reflexões, pessoas que às vezes já fazem CX por aí e já nem sabem. Então, a minha ideia é falar com quem está começando a entender esse universo, começando a se tornar um apaixonado por isso, e aí depois a pessoa, enfim, é tão apaixonante a área que ela naturalmente vai querer se especializar mais a respeito também. Esse @CX por aí, você fala, está em alguma específica? Instagram? Só no Instagram, tá. Só no Instagram, por Okay. enquanto sim, só no Insta. Então, Instagram, @CX por aí, para ter mais informações preciosas com a Paola. Paola, eu queria te agradecer demais por ter participado aqui da gravação aqui do Chá de Gestão.
um conteúdo riquíssimo, como eu falei, se a gente se deixar, a gente ia ficar aqui por muito mais tempo, e a gente vê que é muito legal quando o olho de quem eu estou conversando, o olho brilha falando sobre aquilo que gosta e sobre aquilo que faz, né? Isso é muito legal. Então, novamente, queria agradecer a sua participação, as suas dicas, lembrar que o Chá de Gestão fica disponível através das redes sociais da Agência de Gestão, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., através também do YouTube e podcast, né, suas plataformas de podcast também. Paola, muito obrigado, um grande beijo, sucesso para você. Até a Eu que próxima. agradeço, Chafi. Obrigada pelo convite. Se deixar, realmente a gente fica mais, não vai faltar oportunidade. Obrigada aí de coração, sucesso para todos nós. Para todos, beijão, tchau, tchau, valeu. Obrigada, beijo, tchau, tchau.